Eu sou o Pedro, do curso Fala em Público, naturalmente, em 4 semanas. É um treinamento onde eu ensino as pessoas a desenvolverem a sua comunicação natural. Eu criei uma fórmula onde eu levanto 4 elementos que ajudam as pessoas a desenvolverem a comunicação do jeito delas, a comunicação natural que já existe dentro delas, já existe dentro de você. Infelizmente, as inscrições estão encerradas desse curso. Nós temos uma turma agora que se inscreveram, entraram para o curso na semana passada e estão agora estudando o curso. Talvez a gente vá abrir ainda esse ano nova turma, né? Próximas novas vagas para esse curso. Bom, mas é importante, eu estou me apresentando aqui para você entender quem sou eu e qual é o trabalho que eu executo aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. E hoje eu vim responder uma pergunta que o pessoal tem sempre me feito lá nas minhas redes sociais, seja aqui no Instagram, pelo direct, seja lá no Facebook, seja nos e-mails. O pessoal tem me mandado sempre a mesma coisa. É sempre assim, se você adivinhar, eu posso até te dar um presente. O pessoal me manda muito, com muita frequência mesmo, a seguinte questão: Pedro, eu tenho medo de falar em público. É impressionante a quantidade de mensagens dessa que eu recebo toda semana. Então eu resolvi gravar essa live, eu fiz até uma colinha aqui, para não me perder, porque eu levantei alguns aspectos que eu julgo importante você saber para tentar te ajudar com isso. Fazer com que você entenda o que está, né, por trás desse medo que você diz sentir. Vou pedir só, pessoal, um pouco de desculpa porque eu estou com o nariz congestionado, então estou mais um pouco ofegante, estou com a respiração um pouco mais ofegante, tá? Então desconsiderem aí. Bom, primeiro eu quero te dizer que não existe um passe de mágica, uma fórmula mágica, uma receita que vai te fazer perder, se livrar do medo. Eu acredito até que o medo ele faz parte do nosso processo, né? Ele está dentro da nossa cultura, desde os nossos ancestrais. O medo antigamente ele era uma fonte de defesa. Ele era... Vivian acabou de entrar, seja bem-vinda, Vivian. Ele era uma fonte de sobrevivência, o medo. Então, o medo de falar em público, o medo de qualquer aspecto, ele vai permanecer com você. O que existe são ferramentas, estratégias para te auxiliar a enfrentar esse medo, que aqui no caso é o medo de falar em público. Aí sim, existem ferramentas, estratégias para você enfrentar, mas ele sempre vai estar com você. O que você vai desenvolver são aspectos que vai te ajudar a enfrentar na hora que esse medo tentar sobressair a sua necessidade ou a sua vontade de falar em público. E aqui nessa live eu vou te passar 5 aspectos que eu julgo importantíssimo você entender, que ele faz parte do processo ali de comunicação, o processo de falar em público, que é importante você saber e que vai te ajudar quando você compreender esses 5 aspectos. Ele vai te ajudar sim a enfrentar o seu medo de falar em público, respondendo a essas tantas perguntas, né? A mesma pergunta feita por tantas pessoas que me mandaram lá, aqui nas redes sociais, também no e-mail. Como eu disse, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa para não me perder, tá? E eu vou levantar esses 5 aspectos aqui com você, para que você entenda a necessidade de compreender o processo de comunicação, o processo de falar em público, para você se sentir mais seguro e conseguir enfrentar aí o medo de falar em público. O primeiro desses 5 aspectos, deixa eu puxar minha colinha aqui, ele tá cá embaixo, espera um minutinho. O primeiro desses 5 elementos do processo de comunicação é o indivíduo, é a pessoa, o comunicador, o apresentador, é você que tem medo de falar em público. Você precisa entender que você tem um papel fundamental nesse processo de comunicação e também no processo de medo, de receio, de ansiedade. Você é a chave principal que aciona ou não esses sentimentos, por mais que seja involuntário,
seja no seu subconsciente, que você não consegue controlar ainda. Então vamos falar um pouquinho mais de cada um desses 5 aspectos. Vamos aprofundar agora nesse primeiro aspecto, que é você. Como eu disse, é um aspecto mais importante nesse processo. Um ponto importante de levantar dentro do indivíduo, do apresentador, da pessoa que está com a palavra ali falando em público, seja qual for a situação, num ambiente de trabalho, numa entrevista de emprego, no trabalho da faculdade, numa roda de pessoas que você está interagindo, é você manter a naturalidade. Inclusive é a base do nosso treinamento, né? Fala em público naturalmente em 4 semanas. A naturalidade é a base, a comunicação natural é a base lá da nossa estratégia, da nossa fórmula que guia você nesse caminho. Manter a sua naturalidade é importante e é muito mais eficaz do que tentar vestir qualquer tipo de máscara, tentar inventar qualquer tipo de personagem que você tenta fazer na hora de se comunicar. Por quê? A comunicação natural, ela vai te permitir criar conexão com quem está te ouvindo. Do outro lado, das pessoas que estão te ouvindo também são pessoas naturais, que talvez, e pode ser que elas percebam isso muito rapidamente, percebam que você está criando ali um personagem, uma máscara para estar naquela situação. Isso, com certeza, vai fazer um efeito contrário do que você quer na hora de se comunicar. Você, em vez de criar uma conectividade, você vai repelir aquelas pessoas, elas vão deixar de te dar atenção e você não vai conseguir criar a conectividade com essas pessoas. E uma coisa interessante também, você não precisa sequer mudar o seu jeito. Tem aquelas pessoas que são mais extrovertidas, mais gostam de contar piadas, né? Gostam de brincar, são mais descontraídas. Você não precisa, na hora de falar em público, tentar ficar sério demais, concentrado demais, a não ser que a situação te exija isso. Você pode manter, sim, um nível, lógico, aceitável de descontração, daquela sua característica de extrovertimento. Você está extrovertido, né? Se manter extrovertido ali naquele momento de apresentação. Isso vai te ajudar. As pessoas gostam de pessoas que conseguem quebrar o gelo facilmente. Então é uma característica até positiva, desde que você não abuse demais das brincadeiras, das piadas. Ali isso vai te gerar, vai te fazer conseguir sucesso naquela apresentação. Da mesma forma, a gente conhece aquelas pessoas que são muito sérias, são muito caladas, são mais, né, alinhadas, bem formais. Não precisa também mudar a sua postura, o seu jeito de ser na hora de falar em público. Você pode manter esse mesmo padrão que você segue, esse seu trejeito, mas mantendo também um ponto de flexibilidade, não exagerando demais, a não ser que a situação te exija isso. Um outro detalhe importante a se observar na figura do apresentador, do indivíduo, da pessoa que está falando em público, você no caso, é tentar manter o máximo de coerência, levar o máximo de coerência das suas atitudes dentro do seu conteúdo, dentro do seu contexto. Porque se você vai, por exemplo, se você vai falar sobre atividade física, emagrecimento, e você é uma pessoa sedentária que está acima do peso, as pessoas que estão te ouvindo, elas vão rapidamente identificar que você não tem coerência com o que você diz, que as suas atitudes elas destoam do seu argumento, do seu vocabulário, do que você diz. Da mesma forma, uma pessoa que vai falar sobre organização financeira e tem a vida financeira toda desorganizada, não consegue controlar as suas próprias finanças. As pessoas vão perceber isso com o tempo e aí tudo que você criou tentando levar a sua mensagem vai cair por terra. Você não vai conseguir ali atingir o objetivo de passar a sua mensagem, de levar a sua mensagem, de criar um efeito que você queria criar com essa mensagem. Vocês estão ouvindo um cachorro no fundo, gente. Esse cachorro aqui do vizinho, ele fica calado o dia inteiro. Quando eu vou gravar ou colocar aqui uma live, ele começa a latir, gente. É complicado. Então desconsidera o cachorrinho lá no fundo e vamos seguir. Então ficou claro? Você não precisa inventar nada. Basta ser natural. A naturalidade ela é muito mais eficaz
do que qualquer estratégia que você queira implantar ou implementar na hora de falar em público. Seja você mesmo, aproveite as qualidades que você tem na sua fala, no seu jeito, e aplique isso dentro da sua comunicação. Lógico que se você tiver maneirismos demais, você faz alguns ajustes e segue a sua vida, sendo natural e sendo feliz, tá bom? Vamos seguir aqui, deixa eu achar aqui o próximo aspecto então. O segundo aspecto, né, do nosso processo aqui de comunicação que eu quero trazer para vocês é a voz. Eu coloquei ele como segundo aspecto porque ele é o som que as pessoas vão ouvir que está levando a mensagem que você quer levar. E a voz você tem que ter muito cuidado com ela, por quê? Primeiro você precisa manter uma voz constante. Não precisa ser uma voz forte, alta demais ou também baixa demais. Você precisa achar um nível confortável e que esse nível confortável preencha o espaço que você está usando para falar. Por exemplo, se você tentar falar acima do seu tom de voz, é bem provável que você não consiga sustentar aquilo por um bom tempo. Talvez se você precisar falar ali por 30, 40 minutos, você não vai conseguir sustentar aquele tom de voz até o final. E você pode começar a ter aquelas vozes de marreco, né? Aquela falha na voz, ficar esquisito o pessoal achar que você está até passando mal. Mas é importante você perceber que o seu tom de voz ele tem que estar minimamente confortável para você, mas preenchendo todo o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Imagina você ministrando um treinamento ou falando para um grupo de 5 pessoas em uma sala aí de 30 metros. É um ambiente, é uma situação que não exige muito da sua voz. Você falando num tom de voz até um pouco mais baixo do que o normal, você já consegue preencher aquele ambiente e levar a mensagem para todos que estão ali presentes. Agora, em contramão, se você estiver num ambiente maior, um auditório, por exemplo, não vamos pôr um auditório, porque no auditório vai entrar um microfone. Vamos supor que você esteja numa sala maior aí, 60 metros. Você está falando ali para 30 pessoas, dentro de uma sala, das configurações de uma sala de faculdade. Você vai precisar elevar um pouco mais o tom da sua voz, para que a sua voz preencha de forma agradável todo aquele ambiente. As pessoas que estão em volta, elas consigam se perceber a sua voz, entender a mensagem sem ficar desconfortável. Então tem que ter muito cuidado para você não exagerar no volume, no tom de voz ou deixar a desejar. Atente-se ao ambiente que você está, a quantidade de pessoas que está te ouvindo e modere sua voz para um nível minimamente confortável para que você consiga sustentar aquele mesmo tom de voz durante toda a sua apresentação. Lembre-se, você pode falar por 20 minutos, como também pode falar por 1 hora ou até mais. E talvez, se você exagerar no tom de voz, você não consiga sustentar aquele tom de voz até o final da sua apresentação. Tranquilo? Então, importe sim com a voz. Ela é o segundo elemento aqui do processo de comunicação que eu estou trazendo para vocês, que vai te permitir controlar o medo de falar em público. Uma vez que você tem segurança da forma que você aplica a sua voz, você se sente mais confortável para falar em público, independente da situação. Bacana? Deixa eu puxar nossa colinha aqui porque é muita coisa. Deixa eu achar aqui o terceiro elemento. O terceiro elemento, então, nesse processo de comunicação é o vocabulário. E aí tem uma coisa que muita gente, eu mesmo observei muita gente fazer isso. Já percebeu aquelas pessoas que começam a colocar palavras difíceis demais, que às vezes não ajudam em nada a apresentação dele, o conteúdo dele? Esse processo de querer colocar palavras difíceis a gente vê muito dentro das empresas. Eu me deparo frequentemente com pessoas no ramo em que eu trabalho falando palavras que eu nunca ouvi na vida. E ela está ali simplesmente preenchendo espaço naquela comunicação. Se ele tivesse feito uma comunicação mais simples, talvez ela teria sido mais eficaz do que preencher com palavras difíceis demais. Lógico, existem comunicações que exigem linguagem mais técnicas. Mas na maioria das vezes, para as pessoas comuns como eu e você, não exige tanta linguagem técnica. E quanto mais enxuta e simples for a sua comunicação, mais eficaz ela vai se tornar.
a gente tem que lembrar que a comunicação ela é feita para ser entendida, não para ser enfeitada. Então, quando você se preocupa demais em preencher com palavras que são exageradas, palavras técnicas, palavras difíceis, pode ser que a pessoa ou as pessoas que estão te ouvindo, elas não absorvam a mensagem. Agora você imagina se esse momento que você está falando em público ali for um processo seletivo para uma grande multinacional, uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Você vai falar coisas sem necessidade no processo seletivo, ninguém vai te entender e talvez você até teria um grande potencial para aquela vaga, mas foi desperdiçado ali por você mesmo. Da mesma forma que você não pode também falhar, pecar e dizer palavras que não estão também te favorecendo ali. Pronunciar palavras erradas, falar coisas que estão fora de contexto. É uma linha ali que você tem que achar um meio termo. Você não pode querer enfeitar demais e deixar a comunicação complicada, ao ponto que as pessoas não entendam, e também querer falar de menos ou falar errado e as pessoas acharem que você não tem tanto conteúdo, tanto conhecimento assim. Então cuide desse aspecto do vocabulário na hora de se comunicar. Ele é importantíssimo, ele é imprescindível que você consiga achar ali o meio termo, sem falar demais, palavras exageradas que as pessoas não vão entender, e também sem errar ali nas pronúncias, falar palavras que estão fora de contexto. Isso vai só te prejudicar, beleza? Vamos seguir aqui, deixa eu puxar minha colinha. Quarto elemento do processo de falar em público, expressão corporal. E aqui vai um aspecto muito importantíssimo no processo de comunicação. Estudo, né, comprovado que o nosso corpo, a nossa expressão corporal, os nossos gestos, expressões faciais, a nossa postura, ela é responsável por mais de 70% da nossa comunicação. Então, a importância de manter o mínimo de alinhamento possível dentro do seu processo de comunicação corporal, sua expressão corporal. E aí isso envolve expressão facial, envolve postura, alinhamento dos membros, envolve o gesto, envolve, se você estiver em uma apresentação, a forma que você vai se movimentar no palco. No meu Instagram, no YouTube, no Facebook também tem vídeos que eu explico mais sobre isso, principalmente a movimentação, né, dentro do palco. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um propósito para aquilo. Mas aqui vai algumas dicas básicas aqui para você já ajustar, né, fazer pequenos ajustes dentro da sua comunicação. Quando você estiver, igual eu estou aqui sentado comunicando com vocês, não aparece, mas eu estou aqui com minhas pernas, meus joelhos alinhados aos ombros, os pés direcionados para frente aqui, é até involuntário isso, aqui de frente para o celular, como se eu estivesse de frente para vocês aí. Então, se você estiver sentado, você alinha os seus joelhos aqui em direção dos seus ombros, e os pés eles ficam sempre, mesmo se for em pé ou sentado, na direção alinhados para frente. E aí você consegue, se for apoiar sua mão, você pode apoiar sua mão na coxa enquanto você não gesticula. Se você estiver em pé, você mantém os seus pés alinhados, a linha dos ombros, também alinhados para frente, enquanto você aplica os gestos da sua comunicação, sua expressão facial. E uma dica aqui, pessoal, que eu errava demais nisso, era quando eu estava conversando, gesticulando, tudo bem, mas quando outra pessoa estava falando, eu colocava os braços para trás, eu colocava a mão no bolso, eu cruzava os braços. Evita isso ao máximo, tá? Isso vai mostrar um despreparo, vai mostrar ansiedade, nervosismo. A forma mais recomendável, não é que seja o certo, mas a forma mais recomendável de se descansar as mãos é você sobrepor uma mão à outra e colocar ela um pouco aqui acima do umbigo quando você não estiver falando. Essa posição aqui, ó, você sobrepõe simplesmente a mão aqui enquanto você não está gesticulando ou quando outra pessoa está falando. Voltou a conversar, a palavra está com você de novo, você tem sempre que aplicar os gestos à sua comunicação para que as pessoas entendam o que você está falando. Mas lembre-se também de alinhar, né, de manter coerência dos seus gestos com a sua comunicação oral. Porque se você começar a falar uma coisa e balançar o braço sem sentido, as pessoas vão se confundir. Lembre que a sua comunicação, a sua expressão corporal, ela é responsável por 70% da comunicação. Então, se você está falando
uma coisa com a sua boca, fazendo gestos diferentes do que você está pronunciando, a pessoa vai entender a sua mensagem errada. Porque até subconsciente mesmo ela recebe mais a sua mensagem corporal, a sua expressão corporal, do que mesmo a sua própria voz. Então mantenha-se importante aqui. Eu me confundi aqui um pouco. Você mantenha atenção nos seus gestos e procure manter o máximo alinhado ao que você está falando. Isso não é da noite para o dia, é uma das partes mais complicadas da comunicação. Foi que eu tive mais dificuldade. E é importante mesmo você treinar. Sempre quando você tiver que falar em público, em qualquer ocasião, seja numa entrevista, seja num treinamento que você vai ministrar junto aos seus colegas de trabalho, em um grupo de pessoas novas, treine ali a sua fala, brinque mesmo com os gestos, com o que você vai falar, para que você comece a alinhar esses gestos, esses movimentos, ao que você está querendo dizer, tá bom? Deixa eu puxar aqui a colinha. O quinto elemento desse processo para falar em público. Pessoal, vocês que chegaram agora, não se preocupem, tá? Vou deixar essa live salva também aqui no feed, então vocês vão poder assistir todo o vídeo depois. Vocês não vão perder, não. Então, o quinto elemento no processo de falar em público, o processo que vai te ajudar a enfrentar o medo, é o conteúdo. E aí o conteúdo, ele pode ser um PowerPoint, uma apresentação em PowerPoint, um texto que você vai ler, uma palavra que você for pregar na sua igreja, ou uma conversa que você for ter, mesmo que seja informal com outras pessoas. O conteúdo é o que você está falando, a mensagem que você quer levar. Tá? E vou fazer um adendo aqui, às vezes a gente acha, a gente ouve falar em público sempre como ambiente de trabalho, um ambiente formal, uma entrevista, ou na faculdade, na escola. Não, falar em público ele é uma coisa que está no nosso dia a dia. O tempo todo a gente fala em público. Ele é um processo da comunicação. E você se atentar a fazer isso bem feito, você consegue ter mais eficiência, um resultado melhor na sua comunicação, mesmo com outras pessoas fora do ambiente formal. Mas voltando ao conteúdo. Você precisa, principalmente se for uma apresentação, se for uma entrevista, dividir o seu conteúdo em 3 tópicos. Ele precisa ter um início, um meio e um fim. No meu Instagram tem uns vídeos que eu falei um pouco mais sobre isso. Não é simplesmente como uma redação que você começa lá, eu sou fulano de tal, era uma vez o Pedro que gostava de falar em público, que trabalha com treinamento e desenvolvimento pessoal. Não, você vai desenvolver, vai partir organizar, na verdade, o seu conteúdo em início, meio e fim, porém esse início ele é uma abertura do seu conteúdo, a abertura da sua fala. É uma abertura que precisa ser impactante. Como eu disse, tem vídeos aqui no canal, no Instagram, no YouTube, no Facebook, que falam mais a fundo sobre isso. Eu não vou entrar agora aqui para não estender demais, mas não é simplesmente se apresentar, falar o seu nome. É criar um impacto na sua comunicação, já nos primeiros momentos ali em que você está se comunicando. O meio do seu conteúdo, da divisão do seu conteúdo, da organização do seu conteúdo, é onde você distribui a maior parte do seu conteúdo, onde você fala, você desenvolve a mensagem principal do que você quer falar, do que você quer passar para as outras pessoas. E o fim, o encerramento, é ali uma forma de você ocupar um espacinho na cabeça da pessoa. Quando você vai encerrar um conteúdo, você não simplesmente, é isso que eu queria passar, mensagem, muito obrigado. O muito obrigado ele é até válido. É isso, muito obrigado. Mas tente encerrar de uma forma um pouco mais provocativa, um pouco mais ousada. Tente fazer uma chamada para ação, a pessoa pensar em alguma coisa do que você falou no seu conteúdo. Tente fazer com que ela reflita em alguma mensagem, alguma frase principal da sua apresentação, para que aquilo fique na cabeça dela e ela vá mais tempo com o que você disse, com você na cabeça dela. Pessoal, esses 5 elementos do processo de falar em público, que vai te ajudar a ter mais segurança e enfrentar o medo, é importante você entender ele, mas é mais importante ainda você praticar.
o processo de falar em público ele é como se fosse um hábito que você vai desenvolvendo. E o medo, como eu disse no início dessa live, você não vai simplesmente se livrar do medo. Você vai conseguir desenvolver ferramentas dentro de você para enfrentar esse medo, para evitar que ele se expanda para um momento de ansiedade e tome conta de você, ao invés de você tomar conta da situação. Então é importantíssimo você praticar o conteúdo, o tom de voz, o vocabulário, qual foi o outro aspecto? Expressão corporal. É importantíssimo você praticar todos esses pontos para que você consiga desenvolver a sua comunicação. E lembre-se, o mais importante de tudo isso é você manter uma comunicação natural. Lembra do elemento 1 desse processo, que é você, o indivíduo, a pessoa, o comunicador, o apresentador. Você precisa falar, desenvolver naturalmente. Você não precisa vestir uma máscara, inventar demais. Se você é extrovertido, use isso a seu favor na hora de falar em público. Se você é uma pessoa mais séria, use isso também ao seu favor na hora de falar em público. Só não entre em contradição. Seja coerente. Lembre de manter a coerência entre o que você fala e o que você faz. Isso vai definir se você vai ter sucesso ou não na sua comunicação. Pessoal, muito obrigado para quem apareceu aqui. Como eu disse, esse vídeo vai ficar salvo aí no feed, vou usar ele também nas outras redes sociais. E diariamente eu estou postando conteúdos aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube. Se você ainda não está nas outras redes sociais, é pedro.faladaço, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aqui no Instagram também, @pedro.faladaçopro, aqui no Instagram. Eu tive um probleminha com a primeira conta aí, o Instagram acabou me bloqueando ela, eu preferi só trocar mesmo e acrescentar um Pro no final. E fique muito à vontade também para me mandar suas dúvidas lá no Instagram, nas redes sociais, né? No e-mail também, para quem não tem meu e-mail. Eu disponibilizei hoje, tá até no link da bio, um curso gratuito para te ensinar a falar em público. Lógico que ele não vai te transformar num comunicador, mas ele vai te ajudar, sim, a conseguir falar em público. E lá, seguindo os passos do curso, curso gratuito, em 9 dias você vai estar se comunicando melhor, vai estar conseguindo falar em público com mais segurança, com mais tranquilidade. O link está na bio, você se cadastra, você vai receber um login, uma senha e o link de acesso a essa página, uma página fechada, ele não está disponibilizado nas redes sociais, é só para quem se cadastrar. E lembrando que as inscrições para o nosso curso Fala em Público Naturalmente em 4 semanas já se encerraram. As pessoas que se inscreveram essa semana já estão lá estudando, mandando as dúvidas. A gente está interagindo bastante, o pessoal tem gostado. E talvez até aí, o fim do ano, a gente ainda abra uma nova turma para esse curso, né? Fala em Público Naturalmente em 4 semanas. Talvez em outubro, novembro, a gente abra uma nova turma. Vamos ver como está o desempenho, né, dessa primeira turma, porque a gente está fazendo um acompanhamento muito de perto mesmo, porque o intuito do curso é fazer o pessoal se desenvolver mesmo e conseguir alcançar o objetivo, que é se comunicar naturalmente, entender que a comunicação ele é um processo natural e quando você o encara dessa forma fica muito mais fácil e muito mais eficaz o seu processo de comunicação. Então é isso aí, muito obrigado a todos, um abraço, só lembrando que esse vídeo vai ficar salvo aqui, essa live vai ficar salva no feed para você consumir quando quiser. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado por terem vindo até aqui.